Vamos lá, meu amigo. Hoje a nossa proposta é trabalhar um pouquinho, como o Murilo vinha falando, a questão da crença e da fé, porque nos últimos tempos, né, a gente tem estudado um pouquinho a respeito desses dois temas ou desses dois tópicos, e há questões interessantes a serem abordadas, porque a gente nota que a doutrina espírita, ela nos oferece ferramentas, nos oferece conhecimentos para que a gente construa uma fé raciocinada, para que a gente construa uma fé robusta, nas palavras de Kardec, uma fé que possa encarar a razão, ou seja, uma fé que possa conversar com a razão, uma fé que possa compartilhar com a razão das suas descobertas, das suas teorias, das suas propostas, sem se abalar, sem se amedrontar, porque a fé raciocinada, ela não vem como uma fé dogmática ou uma fé imposta que visa desconsiderar tudo aquilo que lhe provoca de alguma maneira. A fé raciocinada, ela busca, na verdade, elementos da razão para que possa se embasar e, então, nas palavras de Khalil Gibran, dar o salto da fé. Né? Khalil Gibran que dizia, a fé é um salto no escuro para os braços de Deus, quem não tem fé não salta nem abraça, fica no escuro. A fé raciocinada não é uma opinião contrária a isso, não é uma posição contrária a isso, mas antes uma construção que vai aos limites da razão para então dar esse salto da fé. A fé, por essência, é o desconhecido, a fé trabalha no desconhecido, porque o que é conhecido é ciência. Né? Então, a fé, o grande assunto, né, o campo de existência da fé é o desconhecido. A gente só tem fé naquilo que é desconhecido, mas a fé raciocinada que o Espiritismo nos propõe é uma fé que vai aos limites da razão para então dar o salto do conhecido para o desconhecido. No entanto, é muito importante, eu diria, que a gente raciocinasse ou pensasse, refletisse sobre as diferenças entre crença e fé. Aqui, é claro, né, nós vamos estar totalmente amparados numa mensagem de Emmanuel, que particularmente gosto muito, que se chama Viver pela Fé. É o capítulo 23 do livro Caminho, Verdade e Vida. E essa mensagem, ela vai, ao que tudo indica, né, ela vai dialogar com um salmo que é, curiosamente, o Salmo 23, de mesmo número, portanto, mas um salmo que vai propor situações, propor percepções de vida e que, ao ler este salmo, bem como ler a própria mensagem de Emmanuel, nós vamos notando diferenças cruciais entre aquele que apenas crê e aquele que tem fé. Porque, de cara, de início, a gente sempre comenta, né? A fé é confiança e a crença é acreditar. Confiar é muito diferente de acreditar. Confiar é você entregar. Eu gosto de dizer assim, que confiar é você entregar a chave do carro para o outro motorista e não ficar pisando no pedal invisível do freio do seu lado, né? Assim, você está confiando naquele motorista, então deixa ele levar o carro, né? Você não fica assim olhando toda hora, você confia, você entrega, você respeita, você consegue conviver ali com aquele ser ao qual você confia. Acreditar é outra coisa. Acreditar é dar crédito. Acreditar vamos dizer assim, é aceitar o que o outro diz, sem muita questão, sem muita investigação, simplesmente aceitar porque ele está dizendo. E quando a gente olha para o Criador, de um modo geral, quando a gente olha para a sua perfeição, para a infinidade de atributos e da sua perfeição em todos esses atributos, a gente nota que Deus não precisa dos nossos créditos. Ele já é o soberano por excelência.
Ele já é a inteligência suprema, ele já é a causa primária de todas as coisas. Ele não precisa que a gente acredite ou não acredite nele, mas seria muito bom para nós se nós aprendêssemos a confiar nele. Se nós desenvolvêssemos com o Criador, com os espíritos superiores, com o próprio Cristo, uma relação de confiança. Então, a gente gostaria de refletir aqui hoje sobre fé e crença, na perspectiva de que a gente consiga, de alguma maneira, fortalecer os nossos laços de fé. Não apenas no sentido da fé raciocinada, mas da fé de um modo geral. Que eu creio que a isso o Espiritismo nos convida e a isso nos dá ferramentas mais do que importantes e cruciais. Algo curioso de se pensar sobre fé, para além de se pensar na confiança, dessa entrega, é interessante pensar nos desdobramentos que essa fé vai ter na minha vida, no meu coração, na minha perspectiva perante as coisas, de que maneira eu observo as coisas. Porque há uma diferença primordial entre fé e crença, que é a maneira como, sobretudo em relação a Deus, né? Quando estamos falando de fé e crença em relação a Deus, sobretudo quando nós pensamos em como nós lidamos com a vontade divina na nossa vida. A crença, por se limitar em acreditar, ela ainda não abriu mão de uma coisa que os espíritos vão caracterizar como o rastro mais, vamos dizer assim, mais primordial da imperfeição. Na questão 895 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: postos de lado todos os defeitos e vícios aos quais ninguém poderia se equivocar, qual outro sinal mais característico da imperfeição? Então, Kardec está perguntando assim: poxa, se você vê uma pessoa com algum defeito moral ou com algum vício, é claro que ela é imperfeita. Né? A pessoa ela é egoísta, ela é imperfeita. Ah, ela tem um vício em algum tipo de substância, ela é imperfeita. Excluindo isso, qual a outra característica da imperfeição? Os espíritos vão falar o interesse pessoal. E eu creio que é justamente no interesse pessoal é que a gente vai começar a trabalhar os limites entre crença e fé. Porque o crente, ou seja, aquele que tem crença, ele acredita na espiritualidade, ele acredita que há um Pai Criador, ele acredita que Deus é a inteligência suprema, mas ele ainda não conseguiu romper as barreiras do interesse pessoal. Isso significa que, apesar de acreditar no poder supremo, ele continua querendo que seja feita a própria vontade dele. E esse é um grande desafio, eu diria, porque a todo instante Deus está nos convidando a romper essas barreiras do interesse pessoal. É o interesse pessoal que diz absurdos do tipo assim: não interessa que a sua vontade seja perfeita, Pai, eu quero que seja feita a minha. Não importa que a sua vontade seja extraordinariamente melhor do que a minha, eu quero a minha porque é a minha. E aí há um grande conflito na vivência, na prática da moral cristã e da doutrina espírita, de um modo geral, porque frequentemente a gente vai ter o nosso interesse pessoal, vamos dizer assim, testado, vamos ter o nosso interesse pessoal enfrentado, porque vão acontecer coisas que a gente não quer que aconteça. Aliás, vão acontecer coisas que a gente tem certeza que é o pior, que na nossa ignorância, a gente olha e fala assim: quantas vezes a gente diz, isso não deveria ter acontecido? Ou às vezes se pergunta, mas por que comigo? Eu não mereço isso. É claro que nós espíritas, nós temos vamos dizer assim, nós temos um cabedal maior de reflexão e de conhecimento para não incorrer nesse tipo de pergunta, né?
Eu imagino que seria uma crueldade da parte do Criador se ele viesse responder a pergunta, por que comigo? Se ele viesse responder, seria crueldade, porque haveria motivos aí que a gente não gostaria de ouvir. Mas a crença, ela se perturba quando ocorre algo que não é do seu interesse pessoal. A grande marca da crença é: eu aceito a ideia que Deus existe, mas eu sou incapaz de conviver com a ideia que ele não vai cumprir a minha vontade. Então a gente nota que a partir da crença surgem coisas como teologia da prosperidade, surgem coisas como eu vou na casa espírita quando eu estou mal. Surge esse tipo de coisa, porque, afinal de contas, eu não quero viver a fé, eu quero cumprir, eu quero satisfazer a minha vontade. E a minha crença, ela me permite um relacionamento tão somente de barganha com Deus. Eu acredito nele, então eu passo a barganhar com ele, porque se eu não acreditasse que ele existisse, eu nem barganhava. Eu acredito que ele existe, mas ainda não consigo alcançar os paradigmas e as perspectivas da fé, eu vivo uma barganha. Então, quando eu estou mal, eu vou na casa espírita tomar um passe, eu faço um trabalho social, eu faço alguma coisa, eu leio, eu faço evangelho no lar, até as coisas ficarem melhores. Quando elas ficam melhores, aí eu vou relaxando num ponto ou no outro, vou abrindo mão, não vou sendo tão responsável assim. Isso caracteriza a crença. Tem muita gente que acredita nos espíritos. Acredita a ponto de pedir ajuda, mas não a ponto de se transformar. Por isso que Emmanuel vai dizer no livro Consolador: muitos dizem eu creio, mas poucos podem afirmar estou transformado. Porque crer é ato sim de uma vivência espiritual, sem dúvida, mas é preciso avançar para a fé. É preciso avançar para uma construção madura, de um relacionamento maduro com o Criador, onde eu não apenas busco a percepção de que ele existe, mas eu desejo alcançar a vontade, como vai dizer Paulo, né? A boa e agradável vontade de Deus. Isso é um dos marcos que vai diferenciar crença e fé. O crente quer satisfazer os próprios desejos, barganhando com Deus, porque ele quer ainda cumprir os seus planos, os seus projetos, as suas ideias, as suas propostas. E, vamos dizer assim, aquele que começa a trabalhar a fé, ele, como Emmanuel vai dizer no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 23, aquele que tem fé vive de modo invariável. A grande característica da fé, ou das grandes características da fé, é a constância. Não importa se está bom, se está ruim, se está fácil, se está difícil, se está agradável ou desagradável, aquele que tem fé, ele é constante. Por quê? Porque não são as coisas exteriores que determinam o que ele sente. É a certeza no coração que vai ditar como ele vai agir. Não são os aspectos de fora, é o que ele já tem dentro. Então a gente gosta de considerar que o crente, aquele que tem crença, ele quer satisfazer a própria vontade. E aquele que tem fé, ele deseja alcançar uma coisa que Joana de Ângeles, por exemplo, vai chamar de plenitude. Plenitude. Não a satisfação dos meus desejos, mas a plenitude de cumprir aquilo que eu devo cumprir. De cumprir os propósitos mais altos. De cumprir aquilo que é mais sublime da vida. Aquilo que verdadeiramente colabora para a minha construção, para a minha evolução espiritual. Eu não mais desejo viver o que eu quero. Eu começo a
tentar aproximar a minha vontade da vontade do Criador. Porque isso é interessante, né? Muitas pessoas acreditam que o movimento da fé seja anular a minha vontade para seguir a vontade de Deus, quando na verdade o movimento da fé significa eu aproximar a minha vontade da vontade dele. Não é porque ele vai se impor a mim, é porque eu vou reconhecer o óbvio. Ele é a inteligência suprema, ele é a perfeição absoluta, ele sabe muito mais do que eu, então é claro que a vontade dele é melhor do que a minha, e eu pretendo fazer esforços para que a minha vontade se afine, se aproxime, se pareça com a dele. Isso é um movimento da fé, porque eu confio nele. Eu sei que o seu querer é melhor do que o meu. Então eu busco aproximar a minha vontade da dele. Isso é difícil. Isso é difícil. Primeiro porque Deus não é um ser que a gente vê e conversa. Deus é um ser que a gente sente e adivinha. A gente sente e adivinha. Sentir é você tem a sensação, você tem a intuição de que ele existe, de que ele está junto, de que ele está sabendo do que está acontecendo. E adivinhar significa ele agiu, você viu a ação, você viu a situação, dali um tempo você para analisar e fala assim, eu acho que foi Deus que agiu. Está adivinhando, né? Está deduzindo. Então a gente vai percebendo Deus através das circunstâncias, através dos sentimentos, através das inspirações e através das pessoas. Aí a gente vai construindo uma fé. Eu não vejo, eu não conheço e muitas vezes eu não compreendo, mas eu confio e busco dialogar com aquilo para mim. Esse é o movimento da fé, né? Esse é o movimento de quem vai aproximando a sua vontade da vontade de Deus. Gustavo, posso dar um ponto de vista aqui para que você possa nos auxiliar nisso? Claro. Você começa com a questão da fé raciocinada, né, proposta por Kardec. E eu acho fantástica a proposta de Kardec, porque ela nos tira da possibilidade do materialismo. Então, assim, aquela primeira questão, a questão de nós termos convicção, né, a palavra do primeiro ponto, né, nesse processo de fé, ou nessa escalada, nessa caminhada para a fé, nós temos a convicção de que há um mundo espiritual, nós termos conhecimento de como ele funciona, de que há espíritos, que há reencarnação, que é todo o trabalho de base lá de Kardec, nos faz nos afastar do maior dos riscos ali, né, que é o materialismo. Eu costumo dizer assim, usei essa metáfora algumas vezes, né, que a fé raciocinada, que essa parte do conhecer, né, ela cria uma solidez na minha fé, porque ninguém vai conseguir dizer que isso não existe a partir do momento que eu não somente creio, eu sei que é assim, né? Então, você pode querer argumentar quanto quiser que isso aqui é café, né? E eu vou te dizer, não, isso é água, né? Eu tenho conhecimento absoluto que isso é água, seja pelo cheiro, seja pela cor e porque eu acabei de provar, né? Então, ninguém vai conseguir me demover, né, desse conhecimento que eu tenho, é água e pronto, não importa o que fala, né? Então, a partir do momento que Kardec constrói isso para a gente, né, com as bases da doutrina espírita, ele remove toda a possibilidade de eu achar que o mundo espiritual não existe, que isso tudo é conto da carochinha, né, que não existe nada depois dessa vida, quer dizer, você não tem mais como ter esta dúvida. Mas eu acho que isso é um primeiro degrau. Sem ele, você não tem base, né? Mas, como você está falando, só isso não constrói essa confiança, né? Apenas cria esse mecanismo de convicção, né? E daí nós vemos, assim, muitas vezes, com alguma tristeza, né, que muitas pessoas no movimento espírita se contentam com o raciocínio da fé, né?
Pelo fato de que achando, é isso, eu sei explicar a mediunidade, eu sei como funciona a encarnação, eu sei como isso, eu sei como aquilo, né? Se contentando nesse primeiro degrau, né? Como se isso fosse todo o processo. Você concorda? Concordo demais, meu amigo. Inclusive, esse é um dos pontos, né, que, que nos vem aqui para trabalhar pelo seguinte, quando eu disse, uma das grandes características da fé é a constância. Kardec tem uma fala, na verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem que diz assim, meus amigos, outrora vos disse que a caridade sem a fé era muito difícil. Eu deveria ter dito que a caridade sem a fé é impossível. É impossível. E fica isso e a mensagem segue. E a gente fica pensando, poxa, mas caridade sem fé é impossível? Por quê? Não dá para uma pessoa sem fé fazer a caridade? E quem vai explicar essa fala é o próprio Kardec no livro Viagem Espírita de 1862. Ele diz assim: a caridade sem a fé é impossível porque a falta de fé conduz ao materialismo, e o materialismo é um dos pilares do egoísmo, é um dos grandes incentivadores do egoísmo, e o egoísmo é o contrário da caridade. Então, o raciocínio é bem simples, né? A pessoa que não tem fé, ela se aproxima do materialismo. Quem se aproxima do materialismo alimenta o seu egoísmo. Veja, não é que ele é egoísta, não, ele alimenta o seu egoísmo, e quem alimenta o seu egoísmo, ele não consegue ser caridoso. Isso porque o que se entende por caridade não é um ato, não é uma coisa que eu vou lá e faço. Isso é assistência. O que vai diferenciar um ato assistencial de caridade é a constância e o sentimento que está colocado. A questão é que a pessoa que não tem fé, quando chega no limite entre ela precisar escolher entre ela e o outro, ela vai escolher ela. Só pode escolher o outro quem tem fé. A ponto de, por exemplo, os cristãos se entregarem nos circos. Isso é fé. Isso é, como vai dizer Paulo, né? Fé é a certeza nas coisas que a gente não vê. Fé é a certeza nas coisas que a gente não vê. Eu não preciso ver Espírito, eu não preciso ver o Cristo, eu só preciso raciocinar um pouquinho para perceber que a mensagem toda faz muito sentido, então eu confio. Eu confio. Alguém me diz assim, prova que Espírito existe. E eu falo assim, não tenho como te provar. Porque tem gente que, mesmo que veja, vai duvidar da própria visão ao invés de se converter. Então, eu não vou te provar que espírito existe. Eu posso demonstrar que existe. Eu posso mostrar que existe. Mas isso é diferente de provar. Provar é científico de modo irrefutável e, claro, de maneira que o outro possa repetir o experimento. Nem sempre é possível repetir o experimento, porque o espírito é uma inteligência à parte, mas eu posso demonstrar, que é o que Kardec sempre faz. Ele vai refletindo, pega uma questão dali, uma questão daqui, e vai ficando difícil de você não admitir que o espírito existe, que o espírito não exista. Então, essa questão, quando a gente pensa na fé, Kardec e os espíritos vão atrelar fé à caridade. Ou seja, não pode ser fé algo que simplesmente se circunscreve à minha curiosidade ou aos meus ímpetos de intelectualismo. Não pode ser fé uma característica minha que é tão somente uma característica investigativa. Kardec, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, ele vai dizer que esses são os espíritas imperfeitos. Eles se atêm à fenomenologia, mas não aprofundam na moral. Ou seja, desenvolvem, até, por que não, uma crença na espiritualidade. Eles entendem que os espíritos existem, mas ainda não incorporam isso ou não absorvem as consequências morais dessa doutrina filosófica e científica, né?
Então, a gente precisa pensar um conceito, um paradigma de fé que alcance a vivência, que transforme a vida, porque quem se limita a saber sem transformar-se, ele mesmo está dizendo que o conhecimento não vale de nada. Porque, assim, eu penso assim, Murilo, quem estuda, aprofunda e consegue entender ali nos detalhes, né, ou até onde nos é possível entender, mas para aí e não se modifica, não muda a sua própria vida, aquele conhecimento não impacta a vida dele, então ele vive igual à pessoa que desconhece. Se o meu conhecimento não me transforma, não transforma a minha vida, então eu vivo igual à pessoa que desconhece. Bom, se eu vivo igual ao ignorante, que diferença tem entre mim e ele? Se a minha vida é igual à vida daquele que ignora, qual é exatamente a minha diferença para com ele? Então, o movimento da fé é, sobretudo, aquele em que eu vou modificar a minha vida. Por isso que Emmanuel, no Viver pela Fé, comentando Paulo na carta aos Romanos, o justo viverá pela fé, Emmanuel vai dizer, o justo, aquele que constrói fidelidade, ele vive de maneira invariável, ele vive de maneira constante, criando relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus muda a minha vida, vai transformando o meu coração, vai modificando muito naturalmente, porque depois de confiar, depois de descobrir e confiar no Criador, eu não posso viver da mesma forma. Gustavo, quando você fala aí de que se eu tenho conhecimento e vivo como aquele que ignora, eu estou espiritualmente no mesmo nível dele, né? Porque eu não tomei para mim aquele conhecimento para me transformar, para me melhorar. Mas na realidade, mesmo estando no mesmo nível, eu tenho na realidade um agravante, né? Porque eu tenho a responsabilidade pelo conhecimento que eu adquiri e não usei, né? E a minha consciência acaba me acusando cedo ou tarde, porque eu tenho conhecimento daquilo e não uso. Mas só fora um pouquinho do assunto, mas nesse último... Pode comentar, pode comentar. Não, é só concordar mesmo, de fato, há um agravante, né? Como os espíritos vão dizer, os espíritos dizem assim no livro dos espíritos, o mal é sempre o mal. Grau de responsabilidade, porém, é proporcional aos meios que o homem tem de conhecer o mal, né? Então, não é nem sobre conhecer ou desconhecer, é sobre ter os meios para conhecer. Então, aquele que, além dos meios, conhece e ainda assim pratica o mal, né, ou se afasta do bem, que é quase a mesma coisa, ele é mais responsável ainda, né? Verdade. E na última fala, você usou, em alguns momentos, dois verbos que me pipocaram rapidamente aqui na mente. Você usou convencer-se, convencer e converter, né? E você deve lembrar de uma mensagem do Emmanuel, e eu puxei ela agora da memória, porque eu trabalhei faz meia hora no nosso grupo de NEP, né? Está lá no livrinho, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, que chama Perante Jesus. E o título é justamente Convencer-se e Converter-se. E a primeira fala, o primeiro parágrafo, ele diz assim, Gustavo, muito fácil convencer-se alguém da verdade do Senhor, transformando a vida dos companheiros. Muito difícil, porém, converter-se ao Senhor da verdade, renovando a própria vida. É disso que você está falando? É exatamente sobre isso, né? Emmanuel e seu extraordinário poder de síntese, mas é exatamente sobre isso. Converter é descobrir a crença. Perdão, convencer é descobrir a crença. Converter é cultivar a fé. Porque quem se convence, acredita. Quem se converte, se transforma. Até pela própria palavra, né? A gente vê o convencer, parece até um processo mais intelectual
E Emmanuel vai construir a mensagem assim, né? É convencer-se sobre a verdade do Senhor. Então, a verdade atingiu o cérebro, mas o converter me lembrou aqui uma fala de Simão Pedro a Paulo, né? No livro Paulo e Estevão, quando Paulo chega na casa do caminho todo animado, para converter meio mundo de pessoas, né? Para falar de Jesus para todo mundo. E aí Pedro chama ele para um ponto essencial, que ele não é com essas palavras não, mas ele diz mais ou menos assim: Paulo, você quer atrair as pessoas para o ensino de Jesus, e o que você vai fazer depois? Depois que você atraiu, você não tem robustez para sustentar isso. E aí, mais ou menos com essas palavras, Pedro vai dizer: o trabalho do Cristo não é um trabalho de atrair, é um trabalho de converter. É de você redirecionar o coração, né? Isso é o movimento da fé. É quando você redireciona o seu coração. Por isso que Kardec vai atrelar fé e caridade. Porque um coração que está redirecionado, veja, não é sobre atingir, sobre concluir processos, é sobre estar no caminho. Inclusive, por isso, Emmanuel tem uma mensagem que acho que faz muito sentido para agora, chamada comungar com Deus. E ele vai diferenciar ali comunhão de fidelidade. Jesus é o exemplo de comunhão, Jó é o exemplo de fidelidade. E Emmanuel então vai falando, né? A fidelidade antecede a comunhão e tudo. Ele vai trabalhando aspectos da fidelidade, aspectos da comunhão, e no final ele conclui assim: seria muito bom para nós se desde hoje a gente trabalhasse por possuir a fidelidade. Porque comunhão é resultado, fidelidade é caminhada. Comunhão é um modo de vivência que eu atinjo depois de um trabalho árduo, depois de uma caminhada árdua na fidelidade. Então, nos cumpre agora achar esse caminho, né? Nos cumpre agora trabalhar a fidelidade, porque aí é o que nós pensamos para hoje. Muitas vezes a gente tem confundido crença com fidelidade. A gente tem confundido crença com fé. A gente acha que tem fé e ainda não saiu dos limites estreitos da crença. Porque a pessoa diz assim: Deus é muito bom. E aí você vai ver por que Deus é muito bom. Aí fala assim: porque ele está fazendo tudo que eu quero. Bom, meu amigo, mas aí você não foi desafiado ainda. Eu quero ver se a gente continua nutrindo o sentimento de que Deus é muito bom quando der tudo aparentemente errado. Quando chegar uma pessoa insuportável na minha vida. Quando eu viver uma situação em que eu não sei o que fazer e eu não me desesperar. Eu não me desespero. Aí eu vou estar testemunhando a minha fé. Por isso que eu gosto muito da mensagem do Caminho, Verdade e Vida, capítulo 23, e acho que ela dialoga com o Salmo. Porque o Salmo 23, a gente pode ler ele de duas maneiras. A gente pode ler ele da maneira do crente, e a gente pode ler ele da maneira do fiel. A mesma fala, os mesmos versículos, mas pelo olhar do crente é de uma forma, pelo olhar do fiel é de outra. Então, por exemplo, não sei se teremos tempo para passar no Salmo inteiro, mas, por exemplo... Fica à vontade. Vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O crente diz assim: Deus está comigo. Então eu não vou ter problema financeiro, não vou ter problema de saúde, a minha família vai estar sempre bem. Nada vai me faltar. Eu não vou passar nenhuma necessidade. Deus é o meu pastor e nada me faltará. E aí é curioso, porque a própria palavrinha, né, traduzida por não, por nada, nesse contexto, ela seria melhor traduzida por não. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Isso é confirmado versículos seguintes. A gente vai passar neles. Mas eu queria pensar aqui ainda na perspectiva do nada. Mesmo traduzindo o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que traduzido dessa forma,
se nós lemos essa fala com o olhar da fidelidade, é possível que a gente lesse assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque o Senhor já me deu tudo. Eu só preciso perceber isso. O que eu posso pedir a Deus que Ele já não tenha me ofertado? Que pai é esse em que eu preciso lembrá-lo das minhas necessidades? Jesus diz assim: o pai já sabe o que você precisa antes de você pedir. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No olhar da fidelidade, significa: o Senhor é meu pastor e nada me falta, porque eu já percebi que as minhas verdadeiras necessidades estão sendo supridas. O crente busca a satisfação da própria vontade, do próprio desejo. E aí é uma coisa estupenda de ser analisada. O desejo tem uma característica cruel. Ele é, vamos dizer assim, ele é insaciável. Quando você sacia um desejo, aparece outro. E se você é uma pessoa que vive em busca de satisfação de desejos, você é uma pessoa que, como que, come e não se sacia jamais. É uma eterna busca pela satisfação que nunca chega. Aí aparece um vazio. Aparece um vazio. Eu tenho um vazio dentro, que nada preenche. Bom, nada preenche porque esse vazio, ele não existe. Nada preenche porque é um vazio de quem está buscando satisfação. Mas, se nós nos atentássemos que Deus já está nos dando tudo aquilo que é necessário de verdade, o vazio não existiria mais, porque a gente perceberia que já está tudo preenchido. Então, nada me falta porque eu não tenho mais necessidades. Os Espíritos vão dizer assim: aquele que menos necessidade tem, esse é o mais rico. Esse é o mais rico, por quê? Porque eu posso ganhar 100 mil reais e gastar 120. Ou posso ganhar 1.000 e gastar 500. Eu estou completo. Estou completo. Nada me faltará. Claro que nada vai faltar. Não porque as minhas vontades vão ser satisfeitas, mas porque eu vou estar com outras buscas, outras perspectivas, outros propósitos. Então, aí a gente começa a notar como que a crença é diferente da fidelidade. Como que crer é diferente de ter fé. Vai muito além da confiança, eu diria, mas de uma maturidade do senso moral. É uma maturidade para me dizer assim: eu preciso compreender que Deus já me deu todas as ferramentas. E que se eu não estou conseguindo pensar na solução agora, é porque eu preciso de mais calma, eu preciso de esperar um pouco mais no tempo, preciso de amadurecer um pouco mais. Eu não posso me desesperar. Ou melhor, eu não preciso me desesperar. Não é que eu não posso, mas eu não preciso. Por isso que a característica da fé é a constância. O fiel, e Emmanuel vai usar Jó como exemplo de fidelidade. O Jó não teve as variações de sentimento, né? Ele teve ali constante, sempre confiante em Deus. Sempre sabedor da presença divina na vida dele. Isso é a característica da fé. Né? Perfeito. Eu, meditando aqui pelo que você vinha colocando, né, e eu concordo plenamente, eu queria que você comentasse um pouco como se encaixa nessa visão aí, nesses exemplos que você colocou, o que se chama de misericórdia. Por quê? Vou me explicar. Porque se nós, por um outro lado, nós usarmos esse processo de ser fiel, de ter a confiança plena em Deus, achando que tudo já está decidido, tudo ele já nos ofereceu todo o processo, nós é que não nos vemos. Eu, ao menos, né, incorro no equívoco de achar que
ou de achar, ou de resvalar por essa ideia, né, de que tudo já está pré-definido, de que nada adianta a minha conversa com Deus, nada adianta o meu pleito, né, porque ele já tem o melhor para mim decidido, né? E daí entra naquela questão de que Kardec pergunta, né, por que eu faria uma prece se Deus já sabe tudo que eu preciso, né? Mas daí entra os processos chamados de misericórdia, que mesmo estando tudo já estabelecido, né, eu me pondo no processo de humildade, né, de fazer o pedido, né, a espiritualidade, com a anuência de Deus, permite caminhos mais suaves em algumas situações, se eu já conquistei. Eu queria que você costurasse um pouquinho essa ideia, para não ficarmos na visão de uma lei divina que fosse um programa de computador com uma única, né, com uma única decisão, entrou tal coisa, sai isso lá no processamento, né? Não é assim, né, Gustavo? Não, muito importante. Aí eu queria pegar essa pergunta sua para trazer um ponto que realmente é preciso da gente adicionar aqui, e depois também trazer um ponto do Salmo, que eu acho assim, que é, para mim, a cereja do bolo, quando a gente lê esse Salmo com o olhar da crença e com o olhar do fiel. Mas, uma das etapas de desenvolvimento é ampliar a nossa consciência sobre o que é bom e o que é ruim. Então, vamos dizer assim, faz parte do desenvolvimento expressar propósitos e desejos. Faz parte. E Deus, às vezes, vai nos atender nos desejos ruins, para que a gente entenda que aquele desejo é ruim. Um pai que sempre ofertasse ao filho sem que o filho pedisse, ele não deixaria o filho nem ter contato com a necessidade. Portanto, seria mais uma marionete do que um indivíduo. Né? Seria mais alguém ali que precisa ser conduzido o tempo todo do que um ser autônomo. Então, existem momentos em que a gente pede as coisas ruins e Deus, veja, não é da vontade dele, mas ele permite, que tudo é da permissão, nem tudo é da vontade, mas tudo é da permissão divina. E ele permite para que a gente tenha consciência de que isso é ruim. E também há momentos em que Deus oferta várias possibilidades, todas são ótimas. Mas ele quer que a gente expresse propósito, ele quer que a gente expresse a nossa vontade, né? O que eu quero? Qual que é a minha vontade aqui, para que eu possa educar a minha vontade, para que eu possa tomar contato com a minha vontade. Então, Deus já sabe o que a gente precisa antes de a gente pedir, não por um determinismo, mas por um profundo conhecimento de nós mesmos, né? Deus nos conhece mais do que nós mesmos, mas ainda assim ele espera que a gente peça, né? Ele espera que a gente expresse isso, como certa vez alguém disse, né? Prece é educação do desejo, porque mediante a sua prece você vai educando as suas vontades, né? Perante as respostas, perante as experiências. Mas assim, há inúmeros motivos para que a prece a prece de pedir, seja necessária, e alguns deles é esse que nós estamos citando. Há um que eu gosto bastante de pensar, Deus espera a gente pedir para que a gente possa sentir que Ele está conosco. Porque se Ele sempre nos oferta sem que a gente peça, a gente não notaria a presença dEle. Mas Ele espera a gente pedir, porque nada melhor para atestar a presença de Deus do que uma prece atendida. É quando você expressa um desejo e aquilo acontece, aí você fala assim, meu Deus, ele está aqui, né? Ele está me ouvindo mesmo. E tem outros motivos, né? Assim, tem outras questões que, claro, a gente poderia ficar aqui mais tempo falando. E então há essa necessidade do pedido, mas o que a gente não pode alimentar é a pretensão de ser atendido e nem a revolta quando não é atendido, né? É mais ou menos por esse lugar aí que passa o nada me faltará. É quando eu abro mão do desespero, da revolta, da rebeldia,
para atender a vontade divina, para atender aquilo que está posto. E por isso eu gosto muito de uma definição de rebeldia, que ouvi certa vez numa palestra. A pessoa disse assim: rebeldia é você não aceitar a vida que Deus te deu, porque Ele não te deu a vida que você queria. É quando você se rebela, você se revolta, você se fecha para a vontade divina, porque ela não é a sua. Isso é rebeldia. Então, o movimento da fé é entender que se Ele não fez como eu queria, é porque existem aprendizados, existem lições aqui importantes para isso, né? E aí, só antes de passar, há um outro ponto que aqui penso seja relevante, que é assim: há uma necessidade maior, sobretudo, que é a da gente se encaixar na criação infinita. Os Espíritos vão dizer isso. Na questão 132. Visa outro fim a encarnação, a de pôr o Espírito em condições de cumprir a parte que ele toca na obra, na criação. Então, dentro disso que a gente está pensando, dentro da questão apresentada pelo Murilo, é preciso perceber que Deus vai nos conduzir a situações para que a gente exerça o que verdadeiramente precisamos exercer. Quero dizer assim, ó, o grande objetivo geral da criação não é você ser amado. Nada é preciso ser feito para sermos amados. Por quê? Porque já somos. Então, quando diz assim, eu não preciso, vamos dizer assim, o que eu preciso pedir a Deus que Ele já não me tenha dado, não é para que a gente alimente uma posição de inércia, para dizer assim, então se Ele já me deu tudo que eu preciso, então eu não preciso fazer mais nada. Porque o objetivo não é ser atendido por Deus. O objetivo não é ser amado por Deus, porque isso a gente já é mesmo. Deus já nos ama, tanto nos ama que nos criou. Ele não nos criaria se não nos amasse. A ponto de Jesus dizer para Bartolomeu: nós não o conhecíamos e já ele nos amava. Ele já nos ama. O objetivo da criação não é ser amado. O objetivo da criação é amar. Então Deus supre as minhas necessidades para que eu possa amar. E aí tem o ponto do Salmo. Vou trazer rapidinho, Murilo, aí te passo. Quer falar? Eu acho que você pode fazer uma continuidade agora, porque eu já interrompi demais. Vai lá. Não, tranquilo. Eu vou trazer o ponto do Salmo, porque aqui eu acho que fica muito evidente a diferença de crença e fé, e encaixa em tudo isso que a gente está dizendo. Há um ponto do Salmo que diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Quem tem crença, lê essa frase assim: eu estou numa mesa, sentado, Deus está me servindo, e eu estou me alimentando na frente dos meus inimigos, esbanjando o amor de Deus na frente dos meus inimigos. Falta um olhar daquele assim, ó, tá vendo? Você me fez mal e agora eu tô aqui, ó, esbanjando a misericórdia. E é muito curioso, porque a gente é muito perspicaz, então a gente vai sofisticando essa fala. Assim, não é algo tão escancarado mais. Mas às vezes passa por coisas do tipo assim, ó, você me fez mal? Preocupa não, viu? A lei divina vai te pegar. Nossa, e quando a lei divina te pegar, você está perdido. Bom, mas isso é exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa de quem acha que Deus vai... Eu abro mão da minha vingança contando que Deus vai me vingar por mim. Mas isso não é misericórdia. Que é o que até o Murilo estava trazendo. Isso não é misericórdia. Porque Deus não vai punir uns e não outros. Deus não tem povo escolhido. Então não tem... Porque vai ser frustrante se a gente alimentar esse pensamento. Visto que nem sempre as coisas vão acontecer segundo a nossa perspectiva.
Essa é uma das grandes revoltas dos obsessores, que eles falam assim, mas ele me feriu ontem e está rindo hoje, isso não é justo, eu vou lá fazer justiça com as minhas próprias mãos. O obsessor é uma pessoa que falou assim, Deus vai me vingar, Deus vai fazer, e de repente ele olha o inimigo dele rindo, sendo feliz, construindo uma vida boa, e fala, não, isso não está certo, e vai lá e se vinga. Então, o que eu queria propor aqui hoje, lendo essa fala com o olhar da fidelidade, é: preparas-me uma mesa, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleos, o meu cálice transborda, e a pergunta é: onde você acha que Deus vai te colocar nessa mesa? Sentado, sendo servido, ou em pé, servindo? A mesa está preparada, na sua presença e na presença dos seus inimigos. Deus deseja que a gente esbanje, ostente, na presença dos inimigos, ou que a gente sirva os inimigos. O ápice do amor ao próximo, como Kardec vai dizer, o ápice do amor ao próximo é o amor aos inimigos. E isso é extremamente misericordioso. É aí onde eu queria chegar, Murilo, na sua pergunta. Isso é extremamente misericordioso. Por mais revoltante que possa ser. Se a pessoa me prejudicou e eu que vou servir ela, aí eu pego aqui emprestadas as palavras do Emmanuel para o Chico, né? Assim, a receita não é minha, a receita é de Jesus. Quando Emmanuel manda o Chico dar presente para aquela pessoa que havia assassinado o cachorro dele. A receita não é minha. Quem mandou devolver o mal com o bem, quem mandou dar a outra face quando alguém batesse em uma, quem mandou, ao dar a túnica, entregar também a capa, não fui eu. É o Cristo. Por quê? Porque o objetivo da criação não é ser amado. O objetivo da criação, o objetivo da nossa existência é amar. E isso é extremamente misericordioso, por quê? Por isso tem que ter fé, né? Tem que ter uma fé absurda, porque é desafiador. É desafiador, porque a gente é testado no nosso interesse. Deus coloca o meu inimigo no meu caminho para eu servi-lo. Porque enquanto eu estiver me vingando, a inimizade perpetua. Essa inimizade só pode ser curada a partir do momento que alguém decide servir. E Deus me dá a possibilidade de eu tomar essa decisão. Eu vou servir os meus inimigos. Então a mesa está preparada, não é para eu ser servido. A mesa está preparada para eu servir. Unges a minha cabeça com óleo, isso é cerimônia de posse de cargo. E cargo com Deus não tem nada de ser servido. O Messias, o mais alto cargo da hierarquia divina, desceu aqui e serviu. Então, ungir a minha cabeça com óleo não é me abençoar no sentido de ser o filhinho querido. É de me dar uma responsabilidade. Agora você é uma criatura mais madura. Agora você já entendeu os propósitos da vida. Por que isso é misericordioso? Porque o amor, ele se importa. O amor, ele se importa. Deus ama muito a gente para deixar a gente desperdiçar as nossas capacidades, as nossas possibilidades, as nossas virtudes. Ele ama a gente demais para deixar que a gente desperdice isso como se não tivesse. Então ele vai colocar a gente em situações desafiadoras, desagradáveis, por quê? Não é porque ele nos odeia, não é porque ele quer ver a gente mal, mas justamente pelo contrário. É porque ele sabe a força que a gente tem, mas ele precisa que a gente descubra isso também. Então ele vai me pôr junto com o meu inimigo para eu servir o meu inimigo, não é para me punir, é para me mostrar que eu sou capaz. É para me ajudar a perceber a força que tenho dentro de mim, as virtudes que sou capaz de cultivar. E isso é movimento de fé. É quando eu digo assim, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, mas eu vou buscar dar o meu melhor,
eu vou buscar aplicar aquilo que eu já conheço. Isso é fé. Isso é fé. Eu não estou gostando, não acho que está certo, mas é isso. Então vamos fazer o melhor que seja possível. É estar na mesa com os meus inimigos para servi-los. Isso é extremamente misericordioso. Deus, no seu amor, na sua infinita misericórdia, não nos deixará estar aquém do que a gente pode ser, que Ele sabe tudo que a gente pode se tornar. Né? Não poderia ser mais profunda a resposta. Muito obrigado. Acho que complementa para o nosso entendimento. Meu amigo, você poderia deixar suas palavras finais, o seu encerramento dessa fala para a gente, por favor? Vamos lá. Eu então, acredito isso, né? Assim, acho que a doutrina espírita ela nos dá muitas ferramentas para a gente desenvolver essa fé, desenvolver essa certeza, porque aqueles que não têm fé, eles vão buscar nos dissuadir dessa nossa certeza, né? Das coisas que a gente não vê. Eles vão buscar dizer assim, poxa, mas você é bobo, você continua fazendo, você continua tentando, você continua indo, você continua lendo, você continua estudando, e a resposta há de ser um sim convicto. Sim, eu tenho certeza do que eu estou falando, eu tenho certeza disso que eu estou vendo, que eu estou aprendendo, né? Então, eu acho que é por isso que Emmanuel vai terminar a mensagem Comungar com Deus, né? De uma forma tão bonita. É muito importante para nós que desde hoje a gente trabalhe por cultivar a fidelidade, essa constância no relacionamento com Deus. Não são as circunstâncias que vão determinar o meu relacionamento. É o meu relacionamento que vai determinar como eu me comporto nessas circunstâncias, como eu observo, o que eu vejo, o que eu extraio, como que eu aprendo a partir das experiências. Então, é construir uma fé robusta. Não importa se o tempo está bom, se está ruim, que é como Emmanuel vai finalizar a mensagem. Não importa se está bom, se está ruim. Não importa se os dias estão escuros ou tristes, se o mundo me abandona ou não, se eu tenho enfermidade ou desengano, se eu fui ferido pela ingratidão, se eu encontrei a morte. Isso não muda a minha constância, a minha fidelidade a Deus. Eu prossigo alimentando a certeza de que o melhor está sempre acontecendo, embora o melhor nem sempre seja agradável. Acho que é o que nos compete, alimentar dentro de nós para hoje, para essa existência, para esse momento espiritual, porque mais à frente nós vamos colher o fruto da fidelidade, e o sublime e mais importante fruto da fidelidade é o que Emmanuel vai chamar de comunhão com Deus. Aí é a felicidade que uma criatura pode sentir, é estar em comunhão com o próprio Criador. Então agradeço, Murilo, agradeço a sua colaboração, as suas falas sempre muito oportunas. Cumprimento mais uma vez a todos que estão conosco, lamentando não poder estar ao vivo, mas rogando sempre a Jesus, nos abençoe e nos envolva nos seus propósitos, nos seus projetos, para que a gente seja aquilo que precisamos ser. Meu querido, nós é que agradecemos a tua disponibilidade, teu carinho, as palavras que nos transformam à medida que nós vamos avaliando o quanto elas fazem eco, né, no nosso caminhar. Eu quero, mais uma vez, deixar aqui, em nome da Casa Espírita Fé, Cristo e Caridade, né, a nossa alegria em receber você. E você que está em casa, que vai assistir essa gravação, né, nos próximos dias, gostou? Passa adiante, compartilhe, leve a mensagem da fé, do Espiritismo, para outros corações que possam também se nutrir desse banquete. Gustavo, meu amigo, mais uma vez, um grande carinho pelo teu trabalho. Amigos de casa, até a próxima segunda-feira, com um novo Conversando sobre o Espiritismo. Até mais, Gustavo. Até mais, pessoal.